E cá estamos para o episódio 155 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, seguinte, o tema de hoje são os vícios que afetam os relacionamentos. A gente vai falar das bets, que ganharam destaque agora e visibilidade com a Copa do Mundo, com a Cazé TV e tantos outros patrocinadores e patrocinados. A gente vai falar de álcool, das redes sociais, tá? Vício. A gente vai falar de pornografia, de maconha, a tal da cannabis, e de outras substâncias que alteram a nossa percepção da realidade, causam dependência química e ou dependência emocional e com isso bagunçam os nossos relacionamentos, tá? Então o objetivo de hoje é identificar se você é um potencial viciado ou viciada, se você está com um parceiro potencialmente viciado ou viciada, e o que você pode fazer para reduzir os seus vícios, alertar o vício do outro e ter mais qualidade de vida e melhores relacionamentos. Partiu? E antes da gente começar, eu queria passar dois recados rápidos aqui. O primeiro é uma homenagem ao grande Sam Neill. Sam Neill é o ator que fez o Dr. Grant na série Jurassic Park, Jurassic Park, que é meu filme favorito de todos os tempos. Eu já assisti mais de 40 vezes, eu sei que eu já fiz a conta. Não que eu tenha contado um a um, mas enfim, considerando a quantidade de anos que já se passaram e quantas vezes eu vi ao longo dos anos, deu umas 40 vezes. E eu vou ver mais 40 se deixar, se for possível. E Jurassic Park saiu em 93, eu tinha 9 anos, eu tava no auge do meu fanatismo por dinossauros quando garoto, quando criança. E esse filme veio como uma luva, assim, pá! Eu quase virei paleontólogo por causa desse filme. E ontem, então, ele morreu. E eu vou sentir muita falta do talento de ator que ele tinha. Fica aqui minha homenagem, quem é nerd, gosta de dinossauros, gosta de Steven Spielberg, sabe de quem eu tô falando. Segundo ponto, a ideia é manter esse podcast sempre gratuito. E para isso eu preciso da colaboração de vocês. Então está aí o meu Pix na tela para quem quiser fazer alguma contribuição. Qualquer trocadinho é muito bem recebido. Isso permite que a gente continue livres e independentes aqui dentro do Spotify e do YouTube. E muito bem, do que a gente vai falar aqui hoje? Na minha consultoria de relacionamentos, eu atendo pessoas que estão com o coração partido, atendo casais que estão com a relação bagunçada, ou pessoas que estão num vínculo ansioso e não conseguem ter sossego na vida pessoal e amorosa, ou pessoas evitativas, ou pessoas vítimas de narcisismo, pessoas vítimas de relacionamentos tóxicos com agressão, com isso, com aquilo outro. E muitos dos meus clientes trazem relatos com problemas de dependência química e ou emocional. Problemas com álcool, ou bebe demais, ou gasta muito dinheiro com bebida, ou faz muita bagunça porque bebe demais. Questões com maconha, questões com café. Como assim café, Edu? Porque o café ele potencializa a ansiedade, a gente vai falar disso hoje. A questão da pornografia, talvez de muitas clientes minhas que chegam e falam, mas meu marido, meu namorado, meu ficante é viciado em pornografia. Quando a gente começa a questionar, às vezes realmente tem um problema grave com pornografia, e às vezes não, às vezes só tem um julgamento moral, a gente vai falar disso. Então a gente vai falar de cannabis, que é a maconha, cafeína, café para quem não sabe, redes sociais e apps de relacionamentos. Então muitos clientes trazem, acho que a droga mais perigosa que a gente vai falar aqui é o Instagram e o Tinder, tá? Aguardem, o episódio de hoje promete. Gente, esse é um dos melhores episódios que eu já gravei na vida, ou que eu estou gravando. Pornografia, a gente vai falar também das bets, tá? E vamos falar da cocaína, do álcool e da nicotina. E eu acho que sim, a Copa do Mundo trouxe uma grande visibilidade para a questão das bets, tanto da parte de publicidade quanto da parte de consumo dessas bets, e tá sendo uma bosta. Bets é uma bosta, a gente vai falar das bets hoje também. Tá? Mas antes da gente começar, algo que eu sempre faço aqui no podcast é definição. Tá? Eu gosto da pegada científica e eu não avalio nada, eu não me movimento na vida sem entender a definição de qualquer coisa. Então, o que é droga? Tá? É interessante porque quando eu pergunto para os meus clientes que trazem essas questões de bets, de pornografia, de maconha, de álcool, eles falam assim, minha namorada é viciada em bets, é viciada em álcool. Eu pergunto assim, tá, mas o que é droga e o que é vício? No popular, eu escuto de todos os clientes isso. Edu, para mim, droga é aquilo que vicia, e viciado é que não consegue parar. Ok, a definição de vício até que tá meio certa, mas a gente não pode falar que droga é aquilo que vicia, tá? Por quê? Segundo a OMS, que é a definição
a primeira definição que a gente vai trazer aqui de droga. Para a OMS, a OMS, Organização Mundial da Saúde, droga é qualquer substância que, introduzida em um organismo vivo, seja capaz de modificar uma ou mais de suas funções. Ou seja, a droga é uma substância que, uma vez dentro do nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, tá? Você ingeriu pela boca, usou uma seringa, fumou, ou ficou ali com um celularzinho na mão, é uma substância que, introduzida, seja capaz de modificar uma ou mais de suas funções. No caso, o celular ele é introduzido na sua vida, né? Já segundo a psicologia, o que é o vício, tá? É um mecanismo de recompensa que a gente fala de behaviorismo, que é o estudo do comportamento humano, tá? Então aqui, ó, segundo a psicologia, o cérebro não vicia na substância em si, mas na descarga de dopamina que ela proporciona. A cocaína libera dopamina, rede social libera dopamina, bets liberam dopamina, que é o hormônio do prazer, para quem não sabe. Então, atividades que geram picos rápidos, fáceis e previsíveis de recompensa, como bets, como álcool, né? Sem exigir um esforço real, ou seja, você abre ali o aplicativo e joga na bet, você abre ali o Tinder e dá seus matches, você toma um copo de cerveja, né? São fáceis, rápidos e previsíveis, né? Sem exigir um esforço real, operam exatamente com a mesma dinâmica neuroquímica de uma droga. Então temos tanto as substâncias que são introduzidas no corpo, como a cocaína, a maconha, o álcool, como também substâncias que ativam descarga de dopamina no cérebro, como as bets e as redes sociais, tá? E a pornografia também. Então, as séries da Netflix também fazem isso, tá? Bonito. Se você é do tipo que, passei madrugada assistindo Netflix, assistindo Black Mirror, assistindo Stranger Things, assistindo Modern Love, This Is Us ou Friends, é vício também, tá? Então vamos falar bastante de uma outra droga que os titãs apontaram, que é a hipocrisia, tá? Então a gente vai falar bastante de hipocrisia aqui também. Bom, e aqui no caso a gente vai trabalhar com uma definição simples de vício, tá? Vício é o que causa impacto na sua autonomia e leva à perda de controle. É algo que você não consegue parar de fazer, tá? Leva a uma obsessão, leva a um vício. Então é isso, você não tem mais controle. Mas uma coisa importante aqui que eu quero falar com vocês, que uma das drogas mais cruéis para o ser humano, que eu acho que existe hoje, é justamente a hipocrisia. Tá? Então eu quero partir do ponto aqui, é meio cruel, é pesado, é rude, mas vamos lá, esse podcast tá aqui pra gente falar a verdade. Todo mundo é viciado. Todo mundo é viciado. Tá, quando você fala assim, mas meu namorado bebe muito, minha namorada fuma maconha, não sei quem, tá babababá. Cara, todo mundo é viciado, seja em açúcar refinado, ou em cafeína, ou em redes sociais, ou em tudo isso junto, tá? Todos nós somos viciados. Quer apostar comigo? Corta o café, a partir de amanhã não existe mais café no planeta Terra. Você vai sofrer? Vai sentir falta? Cortamos o açúcar refinado, a partir de agora não tem açúcar refinado no mundo. Você pira o cabeção. Porque o açúcar refinado tá em tudo, gente. Tá na Coca-Cola, tá nos pães, tá nas massas, tá? Até nos salgados tem açúcar. Então a gente é viciado em açúcar, a gente é viciado em cafeína. E ele altera sim, né? Até a gente fala do sugar high, que é o barato do açúcar. Então todo mundo é viciado, tá? Então a gente vai entender quais são os vícios e como lidar com eles, tá? E qual que é a problemática dos vícios e das drogas que eu gosto de trazer nas discussões com os meus clientes da consultoria, tá? Primeiro ponto é a questão da dosagem. Então, por exemplo, se você está com dor de cabeça, você toma um comprimido de Neosaldina ou você toma 200? Você está com dor e febre, você toma um comprimido de paracetamol, talvez 2 a cada 12 horas, ou você toma uma cartela a cada 15 minutos? Por que você toma só uma ou duas Neosaldinas, só um ou dois paracetamol, ou só um ou dois de Ritalina? Porque existe a questão da dosagem, tá? Então você tem que medir o seu peso, a sua estatura, a idade, para entender quanto que você precisa daquele comprimido. Geralmente vem na bula do remédio. Por que com a maconha você fuma o quanto você quer? Por que com álcool você bebe o quanto você quer? Né? Por que você vai cheirar cocaína, uma cocaína que você encontrou na rua e comprou com qualquer vagabundo? Você não questiona na questão do uso de drogas, né, das drogas de lazer, né, como álcool, maconha, cocaína. Você não questiona a dosagem e você também não pergunta qual é a origem e o modo de produção, porque as drogas são feitas de forma clandestina. Até quando eu soube na faculdade de jornalismo, né, que tem pó de vidro na cocaína para fazer render, ou tem bicarbonato, um monte de coisa, enfim, farinha, sei lá que porra os caras colocam. Você não questiona isso, engraçado, mas para tomar remédio você faz tudo bonitinho. Qual que é a diferença? É porque Neosaldina não dá barato, paracetamol não dá barato, mas álcool dá. E aí você não se preocupa com a dosagem, o vício começa aí.
Internet, redes sociais, Instagram, Facebook, Tinder, X, né, que é o troço do Twitter. Então, você simplesmente usa o celular à torta e direito. Você não se preocupa com dosagem, você não se preocupa em como aquele aplicativo foi construído para te manter viciado. Percebe a hipocrisia? Então, para falar mal do alcoolista, para falar mal do viciado em maconha, meu Deus, bando de vagabundo, tomar no cu, cachaceiro do caralho. Mas o celular, você já se perguntou quantas horas por dia é saudável usar o seu celular? Né? Não, eu sei que você não fez essa pergunta, por isso que a gente está aqui falando disso na psicologia e dentro dos relacionamentos. Outra coisa que eu acho que é uma problemática dos vícios em drogas é que é o efeito a longo prazo. Então, se você está usando aí no seu namoro, você está aí namorando, bonitinho, gostoso e tal, e o seu namorado não sai do celular, ou a sua namorada não sai do celular, vocês estão ali transando, depois que transaram, cada um vira pro lado e pega o seu celular para ficar vendo stories dos amigos. Ou seja, quais são os efeitos a longo prazo do uso excessivo de redes sociais, do uso excessivo de Tinder, do uso excessivo de drogas? Então tem a questão da gente pensar no efeito a longo prazo, tá? Então imagine 40 anos usando rede social 6 horas por dia, 4 horas por dia, você vai ter deficiências na sua vida, tá? E outra coisa, a idiosincrasia. O que é idiosincrasia? É medir também o efeito, porque, por exemplo, eu tomo café, eu não perco sono, tá? Eu posso tomar 3 xícaras de expresso antes de dormir, eu pego no sono do mesmo jeito. Então, café pra mim não faz efeito no sentido perder o sono, tá? Para outras pessoas faz. Tem pessoas que fumam maconha e não sentem nada. Tem pessoas que fumam maconha tipo eu e ficam retardadas. Então, o efeito depende de cada indivíduo. Então, você tem que testar, né, para saber a sua dosagem certa. Outra coisa, a questão da motivação, né? Por que você precisa da droga para ser feliz? Né? Quando eu gosto de defender que a gente precisa do que a gente precisa de fato para ser feliz? De um trabalho digno, decente, que pague bem, né? Ou que você se sinta bem fazendo esse trabalho. Tem gente, por exemplo, professores, infelizmente, professores ganham pouco no nosso país, com algumas raras exceções. Professores de faculdades particulares ganham muito bem, mas a maioria ganha mal, a gente sabe disso, o que é uma pena. Mas a pessoa se realiza com aquele trabalho. Né? Você ter bons amigos, ter uma família organizada, uma família funcional, ter um propósito de vida, fazer atividade física, isso tem que ser a sua principal motivação e não a droga. Só que geralmente a gente vai para a droga e depois para a parte do trabalho, dos amigos, da família, do propósito, da atividade física. Né? E dentro dos relacionamentos, as drogas elas desequilibram, né, a dinâmica do casal, disso que a gente vai falar a partir de agora. E se você tem esse tipo de problema, quero lembrar vocês que vocês podem sim me chamar pelo WhatsApp, o link está na descrição desse episódio, para a gente falar da consultoria de relacionamentos, eu posso atender você. E lembrando que quem vem do podcast tem descontos, tem vantagens dentro da consultoria, tá bom? E outra coisa, não se esqueçam, gente, eu estou chegando perto de 10 mil seguidores dentro do Spotify, é difícil chegar a isso, mas falta bem pouco, acho que falta umas 400 pessoas, então nesse momento me ajuda muito se você simplesmente começar a me seguir, é de graça, é só apertar um botãozinho, eu muito te agradeço, tá bom? E bora lá, eu tava falando da questão da hipocrisia, quais são os meus vícios? Eu acho que eu poderia citar, já foi cannabis, tá? Já foi muita maconha, cafeína com certeza, redes sociais com certeza, pornografia, não, nunca cheguei a esse ponto, já vou falar disso, bets, nunca me atrevi a abrir essa merda, cocaína, nunca tive coragem de cheirar, vocês vão entender o porquê, álcool, cheguei bem perto de ser alcoólatra, bem perto. Nicotina, fumei por 10 anos, dos 14 aos 24 anos. Enfim, tenho meus vícios também, não serei hipócrita. Então vamos falar do primeiro que mais Opa, me perdi aqui no roteiro, gente. Foi mal. Drogas. A primeira vai ser a cannabis, famosa maconha. Acho tão palha essa galera fala assim, ai, cannabis, eu não falo maconha. Ah, qual é? Maconha não, também maconha. Né? Agora, antes de a gente falar da maconha, eu quero falar do porquê que a maconha é proibida no Brasil. Já parou para pensar nisso? Não sei se você sabe, querido ou querida que está aqui me escutando agora, mas a maconha é proibida por uma questão de racismo. Que? Como assim? Eu não vou me estender aqui na história da maconha no Brasil, porque é uma história longa, daria um episódio inteiro e nem é o foco aqui desse podcast. Mas a maconha é proibida no Brasil a partir da abolição da escravidão. Tá? Então, como eles não podiam mais criminalizar a cor da pele diretamente, a cor dos negros, eles criminalizaram o quê? O hábito dos negros. Por exemplo, a capoeira foi vista como algo feio, as religiões de matriz africana foram consideradas estranhas perante o cristianismo todo-poderoso e o consumo da cannabis, da maconha, que veio de lá. Então, assim, a maconha é proibida por uma questão, porque, como diz o Planet Hemp, né? O álcool mata bancado pelo Código Penal e hoje quem fuma maconha que é um marginal.
Então, por que o álcool é liberado e causa tanto estrago na sociedade e a maconha não é? Já parou pra pensar nisso? Pois é, não faz sentido, né? Pois é, não faz mesmo. No entanto, por mais que o Planet Hemp seja uma banda genial, eu adoro, abraço pro Marcelo D2, pro Black Alien, pra toda essa galera. Eu amo Planet Hemp, é uma banda fodida. Os caras são disruptivos, é por isso que eu admiro. Mas eles erraram quando disseram que uma erva natural não pode te prejudicar. Legalize já. Porque uma erva natural não pode te prejudicar. Pode sim, tá? Sinto muito D2, mas pode sim, tá? Então qual que é o mecanismo da cannabis, da maconha no nosso organismo? Ela age no sistema endocannabinoide, não vou entrar em detalhes aqui. Então ela muda a nossa noção de memória, tanto que a gente fala que maconheiro é tudo esquecido. Ela altera o apetite para mais. Nossa, a larica da maconha é um tesão, tudo fica mais gostoso. E ela ameniza dores e ansiedades. Então esse é o efeito. Ela aumenta o apetite, ela reduz dor, reduz a ansiedade e modula a memória. Qual que é a perspectiva psicológica da maconha? Ela é muito utilizada como um amortecedor para o estresse diário, tá? Muita gente fuma para relaxar, ou como um catalisador de um estado de relaxamento e introspecção. Eu lembro quando eu fumava maconha, faz muito tempo que eu não fumo. Por quê? Porque eu não sei a dose. Eu tenho mais bad trip do que boa trip. E porque não é um troço difícil, não é um troço fácil de achar. Eu ia falar assim, não é um troço difícil de encontrar. Então, você encontra maconha em qualquer lugar. Mas onde é que essa merda foi feita? No submundo, quem que fabrica maconha? Com que qualidade? Que ingredientes? Que adubo que tá usando? Então não adianta nada você ser todo cuidadoso tomando coquinha zero, você ser todo cuidadoso, ai quanto de açúcar tem nesse alimento, ai meu Deus, ai as calorias, ai eu sou fit. E aí você fuma uma maconha, você não sabe nem onde é que foi plantado, caralho. Porra, velho, eu não entendo isso, cara. Pra mim não faz sentido. Então é engraçado como a gente é rigorosos com a indústria legal, mas com a indústria ilegal, tanto faz, vamos fumar porque é legal, né? Então, assim, a maconha tem esse poder de relaxamento. E qual que é o contraponto da maconha aqui? Porque o uso crônico, né, o uso constante da maconha pode gerar síndrome da falta de motivação. O que é isso? O indivíduo, né, o usuário, ele passa a tolerar com muita facilidade, uma facilidade excessiva, situações de tédio. Então, ao invés de resolver os problemas ali, né, reais e buscar conexões autênticas com as pessoas, com o trabalho, com o lazer, com o cuidar da casa, a pessoa pode se isolar no conforto anestésico da substância, né? E aí o que acontece também, que é o meu caso, as doses erradas podem disparar crises severas de paranoia e ansiedade. Para quem já fumou aqui sabe que às vezes você fica muito paranoico, você fica com medo. Nossa, eu quando eu era adolescente fumava assim, eu ficava com medo, meus pais vão descobrir, a polícia vai me prender, eu ficava muito paranoico. Então, pra mim tem que ser sempre uma dose muito baixa, só que tinha vezes que eu fumava, dava 1, 2 bolas, 3 bolas, dava 3 tragos no baseado e ficava doidão, tinha vezes que não acontecia nada, porque depende do fornecedor. Então, como eu percebi que eu não tinha controle, eu falei, vou parar de fumar, porque tem vezes que eu fico legal, tem vezes que eu fico mal. Eu não quero ficar mal, então paro de fumar, pronto, né? E dentro dos relacionamentos, qual que é o problema que eu mais enfrento? É quando um dos parceiros fuma bastante e o outro não. E aí a pessoa tá sempre chapada. Teve até um casal que eu tenho, um casal até homoafetivo, né? Dois rapazes gays. E o parceiro que me procurou falou assim, Edu, eu acho que eu nunca vi meu namorado sóbrio. Ele tá sempre chapado de maconha. Raras vezes eu vejo ele, cara, ele fuma 7, 8 baseado por dia, isso há, sei lá, 3, 4 anos. Eu nunca vi ele sem a maconha. A grana que ele gasta com esse negócio de poderia viajar, porque maconha é caro, tá? Não é a droga mais cara do mundo, mas, pô, é uma grana. Pausa pra aguinha. Então, é muito triste quando você vê esse tipo de coisa. Ah, mas meu namorado sempre fuma. Ele, pra fumar, pra sair, ele precisa fumar. Então, assim, mas maconha não vicia. Vicia sim, senhor. Tá? Maconha, sim, ela gera uma dependência emocional e química. Você perde motivação com uma porrada de coisa. Então, a maconha pode fazer mal, sim. Lógico, das drogas é a menos problemática, mas ainda assim tem problemas, tá? Cafeína, o famoso cafezinho, já tomei o meu hoje, são 9h27 da manhã. Já tô aqui, eu tô até diminuindo porque é engraçado, né? Eu vou ensinar vocês agora como identificar se você é viciado em cafeína ou não, tá? Eu fiz o teste ontem enquanto escrevi esse roteiro e descobri que eu sou! Então tem que reduzir essa merda aí. Então qual é o mecanismo da cafeína? Ela bloqueia os receptores de adenosina, tá? Que é a molécula do cansaço, mantendo o cérebro em estado de alerta. Então a cafeína, ela não te dá energia, ela disfarça a sensação de cansaço. Tá? Você continua cansado, só que você sente menos o baque.
Qual que é a perspectiva psicológica da cafeína? É uma droga, né? É a droga da produtividade moderna. Então, assim, é uma droga socialmente aceita, né? Para mascarar essa exaustão e manter o indivíduo no modo hiperativo. E você acha que está sendo super legal, super bacana com o seu organismo quando você pensa, nossa, vou tomar um cafezinho para aguentar mais 3 horas de trabalho. Repense, né? O capitalismo precisa da cafeína para se manter produtivo, só que o custo é sua saúde, né? Então qual que é o contraponto do café aqui, né? O excesso de café, ele realmente mimetiza, né, os sintomas físicos da ansiedade. Então, quando você toma muito café, foi aí que eu comecei a pensar, caralho, será que tá me fazendo bem? Porque o café, ele me dá taquicardia, ele me deixa inquieto. Eu sei que eu acordo assim, aí eu pego um monte tomo às vezes 5, 6 xícaras, já vou explicar o meu consumo. E eu começo a ficar inquieto, fico pulando de uma tarefa para outra, eu começo uma. Vou fazer o roteiro do podcast. Vou fazer o roteiro do Reels, né? Você pode me seguir no Instagram também. Não, agora tem que falar com meu amigo, agora tem que não sei o que, responder o contatinho. Quando eu vejo, tô fazendo um monte de tarefas e não tô terminando nenhuma. Então os pensamentos ficam acelerados. Eu fico, cara, não gosto disso. E aí tem o efeito rebote, depois do almoço, tá por 2, 3 da tarde. Nossa, vem com muita força. Justamente a questão oh meu Deus, de não conseguir concluir tarefas, né? Então muitas pessoas tratam uma suposta crise de ansiedade ou um quadro crônico ansioso, que é o TEG, o transtorno de ansiedade generalizada, que na verdade é apenas intoxicação por cafeína e privação de sono, tá? Então como que você pode consumir esse café? Tá, o que eu fiz ontem? Gente, eu adoro inteligência artificial, tá? ChatGPT, Gemini, o Cloud, o que vocês quiserem. Então, ontem o que eu fiz? Eu tirei foto do café que eu consumo, tá? Da marca de café, da embalagem frente e verso. Tirei uma foto da xícara que eu uso para tomar e da quantidade de água que eu coloco dentro da... Como é que é o nome? Dentro da cafeteira, que é de filtro, né? E você coloca a aguinha e tal, ela filtra. E a quantidade de café, de pó de café que eu coloco. E botei no Gemini e falei assim, bro, tô tomando muito ou pouco, né? E ele identificou que realmente é muito. Então, como que você pode fazer isso? Então, primeira coisa, antes de tomar café, tá? De manhã, isso aí eu trago da faculdade de psicologia, tá? Dentro de farmacologia, quando a gente estuda essas substâncias. Então, espere 30 minutos antes de tomar café depois de acordar. Acordou 7 da manhã, só tome café a partir de 7h31. Acordou às 6 da manhã, tome café a partir de 6h30 da manhã e assim por diante, tá? Espere 30 minutos porque o seu corpo ele produz naturalmente cortisol. Então, se você coloca ali uma bomba de café, você acordou e já toma café, especialmente de estômago vazio, é horrível, porque o teu corpo ele toma um choque com esse negócio. Aí ele vicia, porque ele percebe que ele não precisa de estímulos naturais para acordar. Aí você vicia na cafeína, se você um dia acorda e não toma café, você tem um troço, tá? Esse é o vício. Outra coisa, então, espere 30 minutos, tome 400 ml de água antes de consumir café, tá? Eu tomo, então, geralmente, esse aqui é o copo americano, copinho de requeijão, famoso, né? Então, eu tomo 2 copos desses, dá mais ou menos 400 ml, 440 ml, antes de consumir café. Então, acordo, tomo um copão d'água, espero uns 15 minutos, tomo mais um copão, aí depois que eu tomo café, tá? Outra coisa, tome café decente, né? Eu não vou citar marcas aqui, mas aquele cafezinho que você paga 10, café tá caro, então a vida, um bom viciado em café toma café superfaturado, infelizmente, tá? Coisas boas são caras. E como então que você vai medir o seu consumo? Então você pode jogar isso no ChatGPT, seja feliz, veja lá o que ele diz, mas, mais importante que isso, converse com o seu médico, tá? Algo que eu ainda pretendo fazer. Tá, isso é bem importante. Mas eu reduzi de qualquer forma que eu percebi a inquietação, a taquicardia e os pensamentos acelerados. Eu acho que isso não é legal. Próximo vício, redes sociais e apps de relacionamentos. E um recado rápido antes de você continuar, tá? Eu sei que você se sente acolhido por aqui, e esse é o objetivo do podcast, mas a gente precisa alinhar uma coisa. Eu não te conheço pessoalmente, tá? O que eu trago aqui são percepções baseadas em casos de clientes, dinâmicas de relacionamento e vínculos afetivos, além de pitadas de psicologia e algumas piadinhas para descontrair que vocês me conhecem. Só que esse episódio aqui não é uma sessão de terapia e não substitui um processo personalizado para suas necessidades. Se você sente, né, e percebe que precisa de um direcionamento sob medida para a sua vida, me chama na consultoria, tá bom? E no mais, aproveite o episódio. E é justamente nessa parte aqui que eu encontro a maior resistência dos meus clientes, porque eles querem condenar
O vício em pornografia, o vício em álcool, em maconha, em bets, mas ninguém gosta de falar do vício em redes sociais. E todos os meus clientes, e eu inclusive, somos viciados em redes sociais. Seja ela Instagram, Facebook, Twitter, YouTube também é rede social, que você pode comentar, tá? Você pode ali interagir. E aplicativos de relacionamentos. Happn, Bumble, Inner Circle. Ah, mas Edu, eu uso Inner Circle porque eu sou chique. É a mesma bosta. Eles têm esse mecanismo de vício, tá? Então, qual que é o mecanismo aqui das redes sociais e Instagram? A gente não ingere nada, tá? Você não engole o celular. Não é intravenoso. Mas a estrutura do Instagram, do Tinder, das bets, do YouTube, do Facebook, ele funciona como uma máquina de caça-níqueis, né? Então o reforço intermitente, o que é o reforço intermitente? Intermitente, né? Ele varia. Então eu nunca saber se o próximo scroll, né? O próximo stories, o próximo reels vai ser uma recompensa, se vai trazer um like, uma notícia, morreu o Sam Neill do Jurassic Park, ou o Neymar fez alguma cagada, ou o Messi falou alguma coisa ali perigosa, né? Ou algum técnico de alguma seleção falou alguma coisa, enfim, tem sempre alguma coisa interessante ali, alguém que morreu, alguém que nasceu, enfim. E nisso você cria um loop de dopamina altamente viciante que fragmenta a sua capacidade de atenção, tá? Então, qual é a perspectiva psicológica? As redes sociais, elas alimentam a nossa neurose. O que é neurose? É quando você ficou obcecado por alguma coisa. É uma neurose de comparação. Eu sempre falo para meus clientes, cara, não adianta olhar o Instagram, porque sempre vai ter um cara mais bonito e gostoso que você, ou uma garota mais bonita e gostosa do que você, mais bem sucedida, que fala melhor, que tem mais amigos, que tem mais seguidores. Então a comparação fica muito fragilizada, muito acentuada, né? Se fragiliza porque se você se compara do lado negativo, é difícil olhar para alguém e falar, nossa, eu sou melhor que esse cara. Geralmente a gente se compara para se achar pior, né, e alimenta o nosso medo da rejeição. Então, os meus clientes que chegam para a consultoria estão sempre contando quantos seguidores o parceiro tem. Ah, ele tinha 150, agora está com 152 e são duas garotas da academia. Filha da puta. Ou é a garota que faz isso. Então, vocês ficam ali numa hipervigilância, né, porque a rede social fomenta isso. E aí as redes sociais substituem a vulnerabilidade das intenções reais, né, de relacionamentos reais, pela validação superficial controlada por meio de curtidas e comentários e salvamentos, tá? E aí os clientes me perguntam, mas Edu, se eu não controlar o Instagram, como é que eu vou saber se ele está me traindo ou não? Eu falei, primeiro, quem trai não usa o Instagram, ou é esperto o suficiente, ou deveria ser esperto o suficiente, né, para conseguir esconder. Outra coisa, se você está com uma pessoa com quem você precisa vigiar o Instagram, sabe? Se eu tô com uma garota, a Maria, eu tô com a Maria e eu preciso ficar olhando tudo que ela faz no Instagram, eu não tô feliz. Eu não confio nela. Então, se eu tenho uma namorada cujo comportamento online me é suspeito, eu dou fora. Tá? Se eu não confio nessa pessoa, não adianta. E aí o que acontece? Muitos casais, o que eles fazem? Um pega o Instagram do outro. E eu tenho clientes que têm as duas contas no celular. Ah, eu tenho a minha conta e a conta da Maria. Então eu vigio tudo que ela... Nossa, gente. Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas se eu não fizer isso, ele me trai. Então você não confia no teu namorado, você acha que ele vai sair, vai pegar alguém, se você acha que, né, a sua esposa, né, por mais que vocês tenham filhos juntos, que eu atendo muitos casos assim, ah, mas meu marido tá sempre no celularzinho curtindo foto de mulher de biquíni, né, ao invés de... Se ele não consegue largar o celular pra ficar fazendo isso, então você tá com ele por quê? Se eu não confio nesse cara? A gente começa a falar, lógico, de dependência emocional, mas eu acho um absurdo isso, cara. Um absurdo. Eu nunca olhei os seguidores das minhas parceiras porque eu confio nelas. E eu nunca fui traído e nunca traí, o que é ótimo. Então, assim, se você precisa hipervigiar, beleza. E até eu tô montando agora um episódio sobre a questão do Instagram, porque muitas vezes que a gente dá muita moral pro Instagram. Né? Aí os clientes falam, mas se eu não olhar, eu não vou confiar. E como é que era nos anos 90 quando não existia Instagram? E eu sempre pergunto, o fato de você hipervigiar dentro do Instagram te faz mais segura e faz sua relação melhorar? E você deixou de ser traída por isso? A resposta é sempre não. Então não adiantou nada a supervigilância, não adiantou nada ficar na noia de tentar investigar o que estava acontecendo, ou seja, você não teve resultado. Por quê? Porque o Instagram é feito para te problematizar. Aí depois do Instagram lançou aquele Instants e tem a parte também que você consegue ver a geografia, né, onde que a pessoa tá. Que horror, cara, que horror, é muita vigilância. Então vocês nem se perguntam, vocês simplesmente aceitam a paranoia, aceitam a condição de serem viciados no Instagram e pensam, é só ficar vigiando. Aí pior, tem gente que vai lá pro WhatsApp, que é outra rede social, esqueci de falar, e aí vocês ligam o status online para ver se o cara tá online ou não e ligam as notificações, a verificação azulzinha. Eu tenho isso desativado há 7 anos.
Tá? Não interessa o que eu tô fazendo. E às vezes eu posso muito bem ver uma mensagem de uma ficante, de uma namorada e pensar, eu vou responder daqui a pouco, depois que eu atender meus 4, 5 clientes da tarde, aí eu vejo essas mensagens, eu quero ver com calma. E tudo bem se eu vi e não respondi na hora, porque eu vou responder depois com carinho. Ah, mas se ele vir, ele tem que me responder na hora. Então, isso tudo é muito problemático e o Instagram é uma bomba para ansiedade. Então, a maior parte dos meus clientes, o problema não é TDAH, não é neurodivergência, o problema é vício em tela. É hipervigilância em tela, porque você está namorando um cara bosta ou uma garota bosta que não te dá confiança, e aí você é obrigado a ficar no Instagram que nem um doido checando. Então, um relacionamento bom é um relacionamento em que a gente tem um Instagram saudável. Eu vou falar um pouquinho disso, quais são os sinais de um Instagram saudável. Agora você encontra, sei lá, um cara ou uma garota que tem lá 5 mil seguidores, perfil aberto, um monte de foto na academia, ou fotos de biquíni, ou foto de abdômen tanquinho. Cara, por que você precisa de tantos seguidores assim? Por que essa pessoa precisa de tantos seguidores assim? A questionar. Porque você não consegue falar com tanta gente assim. A não ser que você seja um influenciador e os seguidores tragam clientes, tragam uma qualidade de vida para você. Porque se for só a validação, a gente precisa começar a falar do vício da dopamina graças ao Instagram. Então, ser alcoolista ou ser viciado no Instagram, bro, o mecanismo cerebral é o mesmo, tá? Então o contraponto é justamente esse, né? A fragmentação da atenção, a destruição da nossa capacidade de tolerar o vazio, o tédio, a solitude. O que eu acho foda, por exemplo? Cara, você vai numa festa de Natal, Ano Novo com a família e tá todo mundo na caralha da porra do celular. Que saco, mano. Vamos ler, sabe? Vamos contar história, vamos tocar violão. Eu gostava tanto dos anos 90, né? Na minha família a gente sempre valorizou muito o violão. Então quase todo mundo toca, né? Meu pai toca, meus primos, minhas primas, minha irmã é uma excelente pianista. Então sempre teve instrumento presente. Então nas noites de Natal, era o que? A gente pegava o violão e ficava tocando Titãs de Chororó, Titãs, Marisa Monte, Paulinho da Viola, Nirvana, sempre que eu que trazia, Pearl Jam, Iron Maiden, Peninha, às vezes no silêncio da noite, Caetano Veloso, Chico Buarque. Era tão gostoso. Aí chegou a porra do celular, fica todo mundo ali vendo, compartilhando Reels. Cara, tem mais coisas na vida além de Reels. Não é possível que a gente minimizou nossa comunicação para Reels, sendo que a gente pode falar sobre tantas coisas, né? Então, as redes sociais destroem elementos fundamentais para a criatividade e para a elaboração de conflitos internos. Então, o que um cliente meu fala assim, mas eu gosto do Instagram porque ao invés de eu ter que falar alguma coisa, eu mando um vídeo que fala por mim. Perfeito, mas e a sua capacidade de comunicação? Ok, de vez em quando, como diria Chico Buarque, como diria Kurt Cobain, como diria Marcelo D2 no Planet Hemp, né? Tal coisa, mas você pode fazer citações. Agora tem gente que só se comunica por Reels e não tem mais conversa, tudo por curtidinha. Caralho, a gente minimizou a comunicação humana. Eu fico tão triste com isso. Pronto, desabafei. Porra, vamos tomar no cu, rede social do caralho. Enfim. Quais são as consequências, né? Então, quando a gente tem um vício realmente instalado em Instagram, você vai stalkear, que é o episódio 3 aqui do podcast, eu super recomendo. Você vai ter dificuldade de ver filmes e livros. Ontem mesmo, né, eu tava tentando retomar um livro que eu tô há 2 meses tentando ler, que é a Travessia, do Cormac McCarthy, e eu não consigo, cara. Tá difícil, então eu preciso diminuir a quantidade de telas, porque eu trabalho com conteúdo, né, eu vejo muito conteúdo de muitos influenciadores sobre relacionamentos, então, tipo, cara, eu tô com dificuldade de ler livros, e, cara, eu lia um livro por semana 10 anos atrás. Então existe um prejuízo claro em mim. Dificuldade de ficar em silêncio, meditar e contemplar, tá? Então às vezes pra mim meditação já tem sido cada vez mais difícil. E o que eu acho mais cruel nas redes sociais é a dificuldade de curtir eventos. Então, hoje a gente tem uma grande necessidade de filmar tudo, de fotografar tudo. Então a gente vai em show, cara, eu fui num show uma vez com um amigo, cara, ele filmou o show inteiro. Falei, cara, depois você vai assistir isso aí? Eu gosto de relembrar. Falei, cara, o som fica ruim porque fica tudo estourado na bosta da caixinha do celular e a imagem nem é tão boa assim. Depois você vê no YouTube, os artistas colocam, mas eu quero ver, cara, não, você tem que assistir o show e não filmar o show. Nada contra quem faz isso, mas eu acho que é uma grande perda da qualidade de curtir o evento, né? Então você não curte, você só registra, e eu acho isso uma besteira. E antes da gente continuar aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o meu curso Relacionamento Seguro na Era do Like, que fala justamente disso, né? Da questão das redes sociais e do problema da gente ficar muito tempo. Eu acho que a minha imagem tá torta, né?
Tá um pouquinho, mas tudo bem, eu chego aqui um pouco pro lado. Então, assim, o problema é justamente a gente ser viciado nas redes sociais e o quanto que isso afeta os relacionamentos. Então, eu criei esse curso pra gente entender o que é o apego seguro e como que as redes sociais te roubam desse apego seguro, tá? A questão do impulso, da cobrança, porque você hipervigia o seu namorado, a sua namorada e fica ali, pô, por que você tá seguindo gente? Por que você não curtiu meu story? Por que você não viu, não reagiu ao meu stories? Por que você não respondeu a minha mensagem no WhatsApp? Então, ensino você a usar as redes sociais sem noia, você aprende a regular a ansiedade, evita conflitos, você vai saber impor limites, ter diálogos de qualidade. Então eu passo por 5 módulos, tá? Desde o que é o vínculo seguro, que é justamente você poder namorar alguém que não tenha tantos vícios, porque não podemos ser hipócritas aqui, é difícil você eliminar todos os vícios, já vou falar disso. Mas uma pessoa que tem uma vida estável, segura, saudável, você vai entender o que abala o seu vínculo afetivo, por que você fica tão ansioso ou evitativo nos relacionamentos, como você regula esse vínculo afetivo, você vai aprender a manutenção do vínculo seguro para você não desregular e finalmente como que você busca uma pessoa que seja compatível com você, tá? O link tá na descrição desse episódio e quem vem daqui do podcast tem descontos tanto na consultoria de relacionamentos quanto também no meu curso, ok? Vamos agora falar de um outro vício chamado pornografia. Eu acho bem injusta a forma como isso aqui é colocado dentro dos relacionamentos, tá? Pornografia, por quê? Existe o vício moral, existe o vício real em pornografia. Edu, qual que é a diferença? Simples. Qual que é o vício moral? Eu sempre falo para os meus clientes, cara, principalmente as mulheres fazem isso, mas meu namorado é viciado em pornografia. Eu falo assim, você é médica para diagnosticar alguém com vício em pornografia? Porque existe uma diferença, tá? Então a gente entende que qualquer homem que consome pornografia, nossa, é viciado em pornografia. No episódio 41 eu falei isso com mais detalhes, tá? Mas qual que é o vício real em pornografia? Tá? Então é o transtorno do comportamento sexual compulsivo. Então dizer que alguém é viciado em pornografia implica que a relação, né, com o estímulo, com o conteúdo adulto mudou de uma busca por prazer para uma necessidade de alívio ou fuga, ou seja, o indivíduo perdeu a capacidade de escolher o que consumir. Então o cara não né, o homem ou a mulher que é viciada em pornografia, o vício já não é mais só para se divertir um pouquinho. A pessoa precisa daquilo para se regular. Sem a pornografia, a pessoa não consegue ficar tranquila ao longo do dia e tocar o dia, tá? Só que assim, o vício não é definido pela quantidade de vezes que a pessoa assiste conteúdo adulto por semana para se masturbar, mas sim pelo impacto, pela função que esse comportamento exerce na vida dela. Porque às vezes a pessoa vê pornografia todo dia, mas tem uma vida sexual saudável, tá ali com a namorada, Dudu, mas eu acho um absurdo isso. Cara, você pode assistir um filme erótico e se excitar. Teve um livro que eu li, agora eu não vou lembrar o nome, não era um livro erótico, mas tinha uma cena de sexo, tinha uma cena de sexo dentro do livro que eu achei super interessante e super me excitou, tanto quanto um filme pornô. Eu posso comprar livros eróticos, tá tudo bem, mas pornografia não pode. Então, a pornografia ela pode sim servir ao casal e ser proveitosa, tá? Se o seu parceiro transa com você, se preocupa com o seu orgasmo, é presente, tá ali com você, e ele consome pornografia e se masturba. Gente, masturbação não é errado. Não é só porque você tá num relacionamento que você não pode mais se masturbar. Masturbação é algo saudável. Não, mas se tá comigo não pode se masturbar. Aí eu acho que é um pouco de possessividade, tá? Enfim, minha opinião. São 2 pilares aqui no vício da pornografia. A perda do controle, tá? Então o hábito continua a ser praticado mesmo quando gera prejuízos claros na qualidade de vida. O cara não consegue sair de casa sem bater punheta. O cara não consegue... se ele não bater punheta, ele tem ejaculação precoce. Então, a pornografia com masturbação, ela vira um regulador emocional contra tédio, contra ansiedade, contra solidão, contra rejeição. A menina me rejeitou, vou pro Tinder, vou pro Inner Circle, vou bater uma punheta para superar isso. Né? Então, ela serve como uma regulação para frustração. Deixou de ser uma coisa divertida, como um passeio no parque ou tomar um sorvete, e virou realmente um regulador emocional diário. E qual que é o impacto clínico e fisiológico, ou seja, ligado ao corpo, de usar muita pornografia? O cara começa a ter disfunção erétil, né? Ele não consegue mais ficar de pau duro na tua frente, porque ele precisa do estímulo lá da novinha gostosa do X-Vídeos. A ansiedade de desempenho severa, então o cara ele não consegue mais ser ele mesmo no ato sexual. E uma incapacidade de atingir o orgasmo sem o estímulo sexual. Às vezes ele tá ali metendo e não consegue gozar. Porque porque que acontece também? Uma coisa que a gente fala da pressão, né?
Na masturbação, o cara aperta ali o pau, né? 5 contra 1. E às vezes, se não tiver aquela pressão, porque a vagina não é tão apertada quanto o cara pressiona na mão. Às vezes, sem a pressão, o cara não consegue. E tem caras que ficam obcecados por sexo anal porque o cu é mais apertado, né? Então, às vezes o cara não consegue gozar sem ter aquela pressão. Então, a gente tem que pensar nesse ponto. E aí tem cliente minha que chega e fala assim: porra, Edu, mas eu peguei meu parceiro batendo uma punheta, vendo um filme pornô, fiquei puta, viciado do caralho. Calma, né? Isso não é um vício, talvez seja um problema de conexão, falta de diálogo, falta de estabelecer limites, mas se o cara foi uma vez isolado e ainda assim o cara é um bom parceiro sexual, se preocupa com seu orgasmo, transa com você ali por 15 minutos, 20 minutos, meia hora, não precisa passar disso, tá, gente? Não precisa de 2 horas de sexo pra ser sexo. Sexo de 15 a 20 minutos tá lindo de bom, tá? Nós somos mamíferos, inclusive o ser humano é o animal, é o mamífero que dura mais tempo Não, perdão, mentira, tô falando besteira. É um dos animais mais rápidos, porque nós não temos osso no pênis, justamente porque o sangue tem que segurar ali a ereção. Tem outros animais, outros mamíferos que têm osso no pênis. Tem animais que ficam conectados ali, plugados, com Wi-Fi ligado, sexual ali, por horas. O ser humano é rápido, tá? Então vocês não precisam de uma transa de 45 minutos, até porque esfola. Então, se você pegou o seu marido e de vez em quando você fala, eu assisto pornô, mas ele é presente na sua relação, tá tudo bem, gente, tá? Bets! Bets vem do inglês apostar, então bets são apostas, tá? E qual que é o mecanismo? Elas atuam diretamente no sistema de recompensa cerebral através do reforço intermitente, igualzinho o Instagram. Tá? O cérebro ele não é ativado pelo ganho em si, mas pela antecipação do resultado. A vontade de ganhar. Será que o Neymar vai fazer gol? Será que o Messi vai fazer um gol? Que a gente tá na Copa aí com o drama da Casa TV, né? Então, qual que é o mecanismo bacana da bets, bacana que eu digo, funcional das bets? A velocidade, a facilidade, a velocidade do smartphone, você pega o seu celular ali, já baixa o aplicativo e começa. O design gamificado, igual no Instagram, igual no Tinder, tá? Aquela coisa de próximo, antecipação, o próximo Stories, o próximo Reels. E a facilidade do Pix. Tá? Então, reduz muito o atrito do consumo. Então, a diferença entre o Instagram e a Bets é que no Bets você põe dinheiro e perde dinheiro porque a casa sempre ganha. Então você fala assim, meu namorado é viciado em bets. É foda porque ele perde grana. Mas o vício no Instagram também é perigoso, tá? Mas enfim, qual que é a perspectiva psicológica aqui, né? As bets, elas alimentam o pensamento mágico do enriquecimento rápido, né? A ilusão de controle sobre o acaso. Então o apostador ele foge da mediocridade do cotidiano e transforma aquele pico de adrenalina, né, numa relevância artificial dentro do aplicativo das bets. Então esse é o grande problema. Ele é uma fuga do caos. Então, os bets falam, né? As propagandas, poxa... Viva a emoção da Copa, aposte, né? Transforme o seu bolão em algo financeiro, resolva a sua vida financeira. Pelo amor de Deus, sai daqui. Né? Então qual é o contraponto? Diferente das substâncias químicas que possuem um teto de tolerância, né, física, overdose, né, o vício em aposta ele não tem um limite biológico de consumo. Então o indivíduo ele vai até o fim, ele não vai ter uma overdose, mas ele vai perder toda a grana e vai vender o carro e vender a própria mãe ali na porra do aplicativo. Ele quer recuperar essa grana e não consegue, porque a casa sempre ganha igual videogame. Cocaína, perspectiva psicológica, ela infla o ego artificialmente. Tá? A cocaína ela projeta uma ilusão de poder, de ausência de vulnerabilidade, uma autoconfiança muito forte e um controle sobre si e sobre os outros. Então a pessoa fica empoderada quando consome cocaína. E qual é o contraponto, né? A cocaína vai destruir a sua noção de empatia, né? Ela torna o indivíduo autocentrado, impulsivo e agressivo. E aí quando a cocaína sai do seu corpo, né, vem aquela sensação paranoica de perseguição e a pessoa precisa consumir de novo. Então, o que eu mais encontro aqui na consultoria, até hoje eu não peguei nenhum casal com problema de bets, tá? Mas de cocaína já. Mas enfim, o que acontece? Quando você gasta tudo, você fode com o seu relacionamento e quebra com todos os acordos financeiros que você tinha na sua relação. E a cocaína nem se fala, né? A pessoa se perde completamente. Próxima substância química, e aqui eu nem vou falar tanto porque vocês conhecem bastante, tá? Que é a questão do álcool. Então... uma coisa que eu acho curioso, que eu ouço, eu tenho parentes alcoolistas, já fui praticamente um alcoolista, e eu também contava a mesma mentirinha que todo alcoólatra bosta conta, que é o quê? Eu paro de beber quando eu quiser. Eu cheguei muito perto. Como que eu identifiquei o meu quase vício? Eu fui no clínico geral e falei, isso faz o quê?
3 anos, foi em 2023. Cheguei lá e falei, olha, eu bebo tanto por semana, eu consumo tais marcas, tal, eu sou ou não sou alcoólatra? E meu médico falou, não, mas você tá bem perto. Você precisa reduzir radicalmente, porque o álcool, pra mim, ele emagrece. Tá? Eu já sou magro por natureza. Quando eu bebo, eu perco o apetite, eu como menos e eu emagreço, então não é bom, tá? Então, é sempre muito importante, gente, antes de você classificar o seu marido, parceiro, marida, parceira, como alcoolista, como viciado em bets, como viciado em pornografia, consultem um médico. Tá? Não sai por aí só apontando o dedo, vocês não são médicos para diagnosticar o vício do outro, até porque você tem que diagnosticar o seu vício primeiro, né? Então, veja com a OMS e com o médico para identificar. Mas qual que é o problema do álcool aqui, tá? A neurotoxicidade e a atrofia cerebral. Então, o etanol ele é altamente tóxico para os neurônios. Qual que é o resultado, né? O excesso de álcool ele destrói a massa cinzenta e a massa branca do cérebro, né? Que são as partes do cérebro, levando a uma atrofia. A parte, se não me engano, posso estar errado aqui, mas a parte cinzenta é a parte externa, a parte branca é a parte interna do cérebro. E leva a uma atrofia cerebral visível em exames de imagem, como ressonância magnética. O cérebro literalmente encolhe, tá? Ele fica menor, ele fica menos potente. E outro problema grave do alcoolista é a fome oculta. Então o álcool, ele substitui as refeições porque tem muitas calorias, né? Quando você bebe, ele tem muita caloria. O álcool, ele engorda, né? Além disso, o estômago e o intestino inflamados por esse álcool, eles perdem a capacidade de absorver nutriente. Então, o alcoolista, ou a pessoa que bebe muito, que era o meu caso, ela não se nutre muito bem. Então, a pessoa fica com dificuldade de raciocínio, dificuldade de rotina, enfim, causa dano grave e irreversível na mente, tá? Então, se você bebe demais, você tem problemas de cognição. E aí a gente cai na síndrome de Korsakoff, que é a demência alcoólatra, tá? Então, assim, ao longo da vida, quando a gente bebe demais, mesmo sendo alcoolista, a gente sofre danos cerebrais. E a pessoa tem problemas de circuitos neurais e de memória profunda, tá? E aí, pra gente fechar a parte das drogas, eu queria falar também da nicotina. Isso aqui eu vou falar menos, que acho que é o vício... Porque eu acho que das drogas é a que menos dá um efeito imediato. Né? Se você tomar muito sorvete, você fica meio ligadão. Cafeína, você fica meio ligadão. A nicotina não dá um efeito imediato. Ok, você relaxa, mas as drogas é que tem o menor efeito visível. Não sei, posso estar falando besteira aqui, mas teria que comparar com açúcar. Não fiz essa comparação. Mas sei que a nicotina ela dá um efeito imediato que afeta menos. Você não vê uma pessoa fumar e ficar chapadona, como é com açúcar, com álcool, com a cocaína, com as redes sociais. Não sei. Precisamos pesquisar. Mas a nicotina dá mau hálito, deixa fedido, vicia, destrói dente, destrói cabelo, destrói pele, os pulmões. A gente vê os pulmões de fumantes na faculdade, nas aulas de anatomia da faculdade de psicologia. Cara, ele é preto feito carvão. Tanto que assim, de todos os corpos que a gente avaliou, estudou na faculdade, engraçado, até perguntei pro professor isso. Perguntei pra ela, pô, mas por que todos os pulmões são pretos, né? São pretos porque as pessoas que foram coletadas eram pessoas moradoras de rua, que fumam bastante. Então, você não vai encontrar um corpo... geralmente são corpos doados por pessoas parentes de indigentes que querem ali que o corpo seja estudado, tem essa visibilidade, porque na classe média alta raramente vão doar o corpo para ciência, a não sei que sejam para estudos maiores, mas enfim, é uma outra questão essa. E aí realmente não tinha nenhum pulmão, e a gente viu os dentes desses corpos, né, todos deteriorados, com as raízes bem pretas, é uma coisa bem feia. Então o álcool, a nicotina, ela é foda, né. Então, o cigarro, né, ou o vape também, né, os vaporizadores, eles servem como uma desculpa física também, né, para você respirar, para você fazer uma pausa. Uma coisa que me deixava puto no trabalho é que às vezes eu queria dar um tempo, eu tava ali trabalhando na época CLT, que eu trabalhava em agência de marketing digital, ou como jornalista e fotojornalista. Eu ficava puto que os fumantes, de uma em uma hora, paravam para ir fumar um cigarrinho por 15 minutos. Aí se eu que não fumava na época levantasse, vou dar uma volta na quadra, você tá matando trabalho. Mas pra fumar pode. Tem o fumódromo, estão fumando, mas eles são viciados. Eu não posso parar pra tomar um café. Eu sou viciado em endorfina, eu preciso dar uma circulada na quadra pra liberar, fazer meu coração agitar, porque eu preciso do cardio. Eu não posso ser viciado em endorfina, que é o hormônio liberado em atividade física, mas eu posso fumar um cigarro. Ou hipocrisia do caralho. Por que fumante tem tanto privilégio? Ou tinha, pelo menos. Mas isso ainda acontece, tá?
Bom, e vamos lá, vamos para a solução. Edu, como é que eu lido com esses vícios, tá? Os meus e os do seu parceiro ou parceira. Primeiro, admitam os seus vícios. Antes de apontar dedo, aponta para tua cara. Aonde que você é viciado? É em rede social? É em hipervigilância, stalkeando ex ou stalkeando seu namorado? Ou namorada? É em café? É em cocaína, maconha, álcool, putaria? No que você é viciado? Identifique, procure um médico qualificado, avalie a qualidade, né, destrutiva desse seu vício e faça os ajustes necessários, tá? Especialmente redes sociais e café. Então, primeiro, admita os seus vícios. Segunda etapa, saiba discernir se o seu parceiro ou parceira está sendo ele mesmo ou ela mesma, ou se são só efeitos das drogas. Por exemplo, tem muita gente que chega pra mim e fala assim, clientes, né? Edu, tô aqui na minha consultoria e tá foda, tô aqui com você na consultoria e meu marido é alcoólatra, o que eu faço, o que eu posso fazer? Fala o seguinte, se ele realmente não quer superar o vício, vocês vão ter problemas graves. Então, nesse caso, eu recomendo uma separação. E aí, às vezes, eles separam e chegam pra ele e falam assim, mas Edu, agora quer passar um textão pra mostrar o quanto ele foi cretino comigo. Eu falei, cara, ele nem vai entender teu texto. Chega num ponto em que a pessoa bebeu por tanto tempo, ou usou uma droga pesada por tanto tempo, maconha, cocaína, bala, ou simplesmente o álcool, usou por tanto tempo que essa pessoa já não tem mais capacidade cognitiva de raciocinar direito, poder se defender. A pessoa vai sempre, né, ficar ali ela não vai conseguir argumentar, então ela vai ficar sempre na defensiva, ela vai defender o vício, dizer que para quando quer, que poxa, mas todo mundo bebe, qual é o problema, você é uma louca. Então, às vezes você já não está mais falando com a pessoa, você está falando com sintomas daquele dano que foi causado por aquela droga. Então não adianta você querer dar lição de moral em quem já não tem mais capacidade de escutar. Eu acho até cruel. Mas eu quero mandar um textão pro meu ex-marido, porque ele é um alcoólatra, filho da puta, acabou com a minha vida, jogou tudo nas bets. Ok, mas esse textão vai ser compreendido pelo cidadão? Melhor seguir a sua vida. Segue em frente, já foi, tá? Então, você pode convidar o seu parceiro ou parceira viciado para uma consulta com um médico, tá? E para procurar ajuda profissional. Mas se a pessoa não quiser, mas eu vou insistir. Uma coisa que eu acho legal e que eu tenho que admitir aqui, eu gosto de defender, que é a igreja evangélica, tá? Não é uma religião com a qual eu concordo tanto, já tivemos problemas com eles, mas eles entraram em comunidades, muita gente sai do vício em drogas graças à igreja. Eu acho sensacional. Eu dou méritos e aplaudo esse tipo de trabalho, tá? Então, a religião muitas vezes ajuda. E bom, se o seu parceiro ou parceira, né, se recusa a procurar ajuda, aí você vai ter que repensar essa relação, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na semana que vem. Beijos!